Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões que são colocadas aqui no canal na parte de comentários. Essas questões, às vezes eu traduzo por perguntas e respostas, sempre que aparece aquele ponto de interrogação e aquele ponto de exclamação, é porque nós estamos trazendo tudo que você que participa aqui do canal coloca lá como comentário ou até uma pergunta e nós vamos debatendo sobre isso nesse vídeo. Isso acontece aos domingos, por isso que eu chamo de perguntas e respostas no domingo. Hoje é dia 18 de agosto de 2024, chegamos ao vídeo de número 13 e nós vamos dar uma olhada no que foi colocado para nós durante essa semana que passou. Nós vamos ver aí que vamos chegar em abordagens mais em termos numéricos para Isacetep na parte de elétricas, IRB na parte de seguros e vamos falar sobre os bancões e um banquinho no geral do que foi levantado durante a semana. Eu vou começar aqui por essas duas questões que envolvem o vídeo que nós publicamos com relação ao IRB-RE, que apresentou seus resultados para o segundo trimestre de 2024 e nós vamos começar aqui pelo o Lessa Santos, e ele diz o seguinte aqui, em que momento o VPA é valor patrimonial por ação, em que momento o VPA do IRB é corrigido? Essa é a pergunta, né? Então, quando é que o valor patrimonial por ação ele é corrigido? E eu acredito que o importante aqui é entender o que é o valor patrimonial por ação e também a interpretação que a gente tira sobre ele. Vamos dar uma olhada aqui. Se é valor patrimonial, então nós estamos nos referindo ao patrimônio, no caso aqui do IRB especificamente. Que patrimônio é esse? O patrimônio líquido. Veja que nós temos aqui registrado de 2019 até 2024, porque nós, para fins de análises aqui do canal, utilizamos os últimos 5 anos para poder fazer comparativos. Então veja que a gente fez a evolução desse valor patrimonial durante os últimos 5 anos, e no ano passado ele estava em 4,2 bilhões e agora está em 4,5. Ele cresceu, veja bem aqui na ponta, 5,7%. Então, se nós queremos saber o valor patrimonial por ação, nós vamos dividir o patrimônio líquido pelo número de ações. Veja que hoje o IRB possui 82 milhões de ações, mas nem sempre foi assim. Veja que aqui em 2019, o IRB possuía 822 milhões de ações. Em 2019, o IRB acabou por fazer um desdobramento dessas ações. Para cada uma ação, ele passou a ter 3 ações. Então, você pode ver que de 822 milhões de ações passou a ter 2 bilhões, aliás, desculpa, não, sim, 2 bilhões 467 milhões de ações. Então, aumentou. Então, um dos momentos que se altera o valor patrimonial é quando muda o número de ações que a empresa possui. E a outra, por conseguinte, é quando muda o seu patrimônio líquido. Então, tem esses dois momentos em que a gente encontra. Veja que o desdobramento ou grupamento de ações, ele ocorre de uma forma muito mais dispersa, né? É muito mais difícil de acontecer. Já o patrimônio líquido da companhia, ele acaba mudando a cada trimestre. A gente vai encontrar novos valores para isso. Então, tem esses dois momentos que muda o valor patrimonial por ação. O valor patrimonial por ação que nós calculamos aqui embaixo. Veja que em 2023, a companhia, ao contrário agora, se lá atrás ela tinha feito um desdobramento das suas ações, em 2023 ela fez um grupamento, ou seja, ela pegou cada 30 ações e transformou em uma ação. Por isso que sai desses 2,4 bilhões para 82 milhões de ações. Então houve esse grupamento. Então ficou uma base acionária bem menor. Então, quando nós pegamos o valor, o número de ações, ou melhor, o patrimônio líquido, e dividimos pelo número de ações, então nós chegamos ao valor patrimonial por ação, que está aqui, 55,78, conforme é resultado do segundo trimestre de 2024. E é por isso que a gente utiliza isso aqui, preço da ação
dividido pelo valor patrimonial por ação. A ação, no caso específico, ela acabou fechando na última sexta-feira, portanto, dia 16, a R$ 44,86. Quando nós dividimos R$ 44,86 por 55,78, que é o valor de cada ação em função do seu patrimônio líquido, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,8, que é um indicativo. Tem duas interpretações. Primeiro, o risco fica baixo de se investir nessa companhia, já que você está comprando uma ação por um valor patrimonial. O preço da ação que você está pagando é menor que o valor que ela vale em termos patrimoniais. Então, claro, todo o patrimônio líquido da companhia já pagaria, no caso de algum problema grave com a empresa, pagaria pelo preço que você está pagando a ação. E mais importante, 0,8 significa que esse preço vale 80% do valor real. Então, o valor patrimonial 55,78, 80% é 44,86, indicando que essa ação pode, de fato, estar barata. Portanto, este valor patrimonial por ação, ele é corrigido em dois momentos, ou quando a companhia desdobra ou agrupa as ações, ou a cada trimestre, quando muda o patrimônio líquido da companhia. A outra questão também aqui envolvendo o IRB, vendo jovem e aposentado, veja que ele tem 2.000 ações, né, que ele comprou na última oportunidade, ele comprou a R$ 31,85. E aí ele diz assim, vamos ver o que acontece no futuro. E para ver o que acontece no futuro, a gente dá uma olhada aqui no passado. Veja que lá em 2019, claro, teve algumas questões ali, mas o lucro líquido do IRB, que é justamente o que levou a entender depois a fraude, a 1 bilhão e 200 milhões de lucro líquido. Agora, depois de 5 anos, é a primeira vez que está indo na direção de sair do prejuízo. Esses 114 milhões que eu estou considerando aqui para o fechamento de 2024, ele está descartando aí aproximadamente 310 milhões que são de prejuízos acumulados do IRB. Então, portanto, a companhia poderia fechar esse ano em 500 milhões. Na nossa calculadora, eu considerei a hipótese aqui de um lucro líquido de 968 milhões, descartando questões eventuais, aí, principalmente dentro da reestruturação que o IRB está fazendo, e fazendo aqui uma divisão por 82 milhões de ações, que é uma base acionária muito pequena. Então, o IRB pagar aqui R$ 11,76 é uma possibilidade. Claro, vamos lembrar que aqui nós estamos falando que foi o ano que foi identificada a fraude. Poderia ser menos do que isso aqui. Tá? Esse ano está em 500, está no processo de reestruturação. Nós até poderíamos considerar aqui para o IRB, em vez de R$ 11,76, uma possibilidade aí de chegar a pagar R$ 6 ou R$ 7 por ação, num caso razoável. Podemos ainda ser mais conservadores, colocar aqui a possibilidade de pagar R$ 6,50 por ação. Veja que o preço teto do IRB aqui, ele salta para R$ 108, com R$ 6,50, e o dividend yield ele fica aqui em 14,5%. Então, essa não é uma possibilidade irreal, isso é uma possibilidade bem real até, dentro do que a gente viu no passado da companhia. Então, essa ação comprada a R$ 31, você ver ela subir a R$ 108, me parece uma forma interessante de ver o que pode acontecer no futuro depois de ter comprado 2.000 ações a R$ 31,85. Como são 2.000 ações, imagina, pagando R$ 6, você já tem no ano, para o IRB, R$ 12.000 em proventos, também é uma outra possibilidade. Eu digo, evidentemente, não é uma promessa que isso vai acontecer, mas é uma visão que é realista, pelo menos ela não traz nenhum sonho impossível, nenhuma condição que não é factível, muito pelo contrário, são possibilidades. E é nisso que nós enxergamos, principalmente se a companhia se mantiver bem redondinha, bem
azeitada e fazendo todo o processo de reestruturação que ela veio fazendo. Agora tem duas questões aqui interessantes. Uma vem do Wagner Novaes e a outra vem do Eduardo Balbino. Eu vou juntar as duas aqui porque eu vou tentar responder tudo uma coisa só, né? Sempre que tenho dúvidas decisivas, recorro às suas análises para somar recursos que auxiliam na minha tomada de decisão. Então esse aqui é o Wagner Novaes. O Eduardo Balbino ele diz o seguinte: faço meu estudo e espero sair seus vídeos para comparar se meus pensamentos estão de acordo. E eu acredito que eu acho que é exatamente isso, né? A gente faz aqui uma troca, né? Eu não sou definitivo, como eu estava conversando agora há pouco em relação à IRB, e é importante cada um fazer a sua visão, depois lá dar uma olhadinha, tem uma posição. Por isso que eu gosto desses comentários aqui. Tem muitas coisas que eu aprendo com os comentários que vêm. Tem muitas coisas que às vezes me fazem pensar, refletir e depois, consequentemente, acabar montando um vídeo em cima disso, como é o caso deste que eu falo da parte de perguntas e respostas. Eu acho que nessa simbiose, né, que se faz de questionamentos, levantamentos, proposições, ideias, é que vai nos ajudando a tornar cada vez melhor e com mais acuracidade a nossa capacidade para os investimentos. Então, na verdade, eu que agradeço vocês aí por estarem fazendo os comentários que vocês fazem aqui no canal. Se eu não estou enganado, aqui é o Eduardo Pani, né? Então ele diz o seguinte: Banrisul, então voltando agora aos bancos, né? Surpreendendo positivamente, pode-se dizer que o resultado foi ótimo. Foi aqui por conta do resultado do segundo trimestre. Com todos os percalços, o banco está tendo um lucro significativo. Claro, e aqui eu quero acrescentar uma coisa. No governo atual, governo federal, que eu quero dizer, tanto no passado como a gente está vendo agora no presente, ele tem uma propensão ao benefício aos grandes bancos principalmente, e evidentemente isso aí vai refletir nos bancos pequenos. O Banrisul eu considero um banco pequeno. Tem uma questão aqui, com o evento que a gente viu, o evento natural das enchentes no Rio Grande do Sul, tem uma evidência aí que se vai buscar recurso e colocar recurso aqui com disponibilidade, isso até para poder fazer o giro da economia. A gente chama isso de uma medida keynesiana, né? Porque é justamente o Estado alocando recurso para o desenvolvimento. O governo federal ele pensa que isso aí é o movimento perpétuo de desenvolvimento no país. Não, isso aí acontece dentro de momentos excepcionais, como foi o caso do período pandêmico e agora o caso aqui localmente, né, das enchentes do Rio Grande do Sul. E evidentemente que isso aí vai promover um avanço do ponto de vista de economia e de desenvolvimento e vai refletir nesses bancos. Além do que o próprio governo federal atualmente ele tem uma propensão. Então por isso que eu botei os bancões lá no início. Esse governo é o governo dos bancões. Pelo menos é a minha leitura em relação a tudo que vem acontecendo aí, tanto de medidas governamentais quanto naquilo que reflete na nossa economia. Essa questão que eu achei interessante, né, do Diedermayer, ele diz o seguinte: qual tipo de ação é melhor de comprar visando dividendos? As ordinárias, as preferenciais ou as units? Não existe uma resposta definitiva para isso. Vamos pegar aqui, por isso que eu coloquei ISA-CETEP lá no início do vídeo. Vamos pegar aqui a sua ação ordinária. Veja que ela está a R$ 32,02 e o dividend yield da ação ordinária é de 6,88%, ou seja, o percentual que você recebe pelo valor que paga pela ação está dentro dos 6% que nós procuramos aqui no canal. Mas é interessante você comparar agora com a ação preferencial. Note que nesse caso específico, a ação preferencial, TRPL4, está custando, primeiro que ela está mais barata, R$ 24,67, e o dividend yield é maior. Neste caso específico, a preferência vai estar pela TRPL4, pela preferencial. Mas será que é sempre assim? Vamos dar uma olhada aqui no Banco Santander. Eu estou pegando a ação ordinária. R$ 14,26 o preço. Nós chegamos a comprar aqui a R$
R$11,50, R$12 alto. E veja que o dividend yield da ação ordinária é de 5,38%. Trocando agora para a ação preferencial, que ela está mais cara, R$15,83, veja que o dividend yield é de 5,33%, ou seja, ele é menor. E se nós olharmos para a Unity, que está custando R$30,24, o dividend yield também está em 5,33%. Ou seja, nesse recorte que nós pegamos, a ação ordinária ela é melhor que a preferencial e também que a Unity. A resposta aqui é que você precisa olhar caso a caso. Vai depender muito. Por exemplo, uma ação eu não trouxe ela aqui para a gente comparar, que é a Taesa. A Taesa normalmente tem um descolamento entre a ação preferencial e a ação ordinária. No momento atual, a ação preferencial está pagando mais, mas o descolamento está muito pequeno, está em torno de 5 centavos. Normalmente ele está em 20, 25 centavos. E essa diferença, de acordo com o preço da ação, faz com que a ação ordinária, num determinado momento, acabe se tornando melhor que a preferencial. O pessoal tem escolhido, principalmente dentro do mercado, a Unity da Taesa. Mas, é como eu disse, você precisa olhar caso a caso, ver como é que isso se comporta na linha do tempo e ali fazer a sua escolha. Mas isso aí vai oscilar e aí você vai olhar para o passado e vai dizer, por que eu não comprei a preferencial? Ou por que eu não comprei a ordinária? Mas é porque na linha do tempo essas coisas tendem a variar. O mais importante é você escolher aquela que é mais estável, por isso que não adianta pegar só um recorte no momento, é pegar a mais estável ao longo do tempo. Ao longo do tempo, qual aqui teve um dividend yield melhor? Então você precisa fazer esse estudo comparativo para chegar na melhor resposta. E por fim, temos aqui uma questão complementar do Eduardo Balbino, né? Hoje temos, porque aqui está se referindo ao que eu falei de BB Seguridade, né? Mas também ali embaixo eu analisei informações do Bradesco e do Santander. Então ele diz o seguinte, hoje temos muitos bancos baratos. Banco do Brasil, Santander, Bradesco. Ele acredita no setor e na recuperação do Santander, do Bradesco. Porém, pensando em estratégia, eu vejo o Banco do Brasil diferente dos demais citados acima. Aí vem a pergunta, né? Na sua visão, Bradesco e Santander seriam bancos diferentes? Tá, a pergunta é interessante. Eu acredito que, nesse momento, eles estão muito parecidos. Mas é um recorte, né? É um momento. Eu acho que se deu bem quem comprou Bradesco ali nos R$11 baixo, até justamente por conta da evolução da ação. Em termos de proventos, claro, vai ter esse resultado porque comprou mais barato. Mas se você chegar para o recorte do momento, eu acredito que em termos de dividend yield eles vão ficar muito parecidos lá no final das contas. Uma coisa que é bacana no Bradesco, que eu gosto, é porque ele faz pagamentos mensais. É um valor pequenininho, praticamente ele se repete a cada ano. Depois ele faz outros dividendos complementares ao longo do ano. Enquanto que o Santander ele tem uma tendência à trimestralidade. Porém, tem um lado que eu não gosto do Bradesco, que é a base acionária muito grande do Bradesco. Tem mais de 11 bilhões de ações. E o Santander é em torno da metade disso. Então, eu gosto de bases acionárias menores, porque você recebe, né? Ou melhor, você tem menos acionistas com que dividir, mas o resultado do Bradesco é interessante. E também o Bradesco ele tem uma tendência sempre de fazer bonificações, por isso que vai aumentando cada vez mais essas bases acionárias. Bonificações aumentando ainda o capital social da companhia. Então o Bradesco tem são duas características diferentes. Eu acho que neste recorte os dois estão equilibrados, pelo menos na minha visão. E aqui ele diz o seguinte, os dois, deixa eu tentar apagar aqui para ficar mais claro, ele coloca aqui que os dois têm a mesma pegada com estratégias parecidas, ele está perguntando, né? Nesse momento, tá, na verdade eles se inverteram. O Bradesco, conforme na apresentação dos seus resultados, ele está indo para cima da alta renda. E o Santander está indo numa outra linha, eles chamam de mar aberto. Então eles estão buscando todo tipo de cliente. Isso já aconteceu lá atrás, principalmente com as fintechs, né? É o caso
Nubank, o Banco Inter, então Santander está mais nessa linha, enquanto que o Bradesco está focando nas rendas mais altas. Por que tem esse tipo de inversão? Porque o Bradesco lá atrás fez a mesma coisa que as fintechs e acabou elevando demais o seu índice de inadimplência. Então eu acho que eles estão numa posição meio trocada, assim. Não vejo eles na mesma estratégia, pelo menos nesse momento. Mas eu acho que são dois bancões, como eu disse anteriormente, são favorecidos pela forma de condução da economia deste atual governo federal e, claro, né, se você enxerga assim, parece que bancos, além de serem resilientes, estão num momento favorável. E assim, esperamos ter aí abordado todos os assuntos da semana. Eu espero sempre os comentários de vocês. Coloque neste vídeo, nos vídeos que virão durante a semana. Nós vamos dar uma aliviada melhor, né, na parte de olhar para os papéis e os resultados, porque o pessoal gosta mais quando eu trago informações no mercado no geral e tento associar com aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. Subiu bastante, a nossa bolsa está batendo no seu limiar de recorde de fechamento e nós esperamos, né, que em algum momento ela venha a se realinhar e aí sim as ações, aquelas que não subiram tanto, não acompanharam a subida do Ibovespa, elas acabem vindo a se oferecer. Vamos ver se isso aí de fato acontece durante a semana. E nós vamos ficar então tentando equilibrar essas duas questões, né, olhando para essas empresas que fazem parte da carteira do canal e olhando também para aquilo que tem de informação no mercado que nos ajuda justamente nessas tomadas de decisão. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Agora eu vou, porque aqui é Rio Grande do Sul, hoje é domingo e é o dia do churrasco. Agora são 20 para as 11, então é necessário a gente começar a botar fogo no carvão. Então, como eu disse, né, vou para cumprir essa missão junto com a família e eu desejo então para você, além de um ótimo fechamento de final de semana, que você fique com Deus e deixo como sempre o meu grande abraço.